Oi, oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso maravilhoso podcast Simplify America. Hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo tem curiosidade, sempre fica em dúvida, que é como tirar a carteira de motorista. Com visto de estudante, eu posso ter carteira de motorista, eu preciso ter carteira de motorista. E nós trouxemos a Érica, mais conhecida como Érica do DMV, para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, presta atenção, fica sentadinho aí, aguarde logo depois da nossa vinheta que você vai saber tudo sobre DMV. Érica, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir aqui tirar um pouco desse medo de todo mundo sobre o DMV. Eu que agradeço o convite. Tirou um tempinho aqui pra gente. Érica, antes de a gente falar sobre o DMV, me fala um pouquinho sobre como você entrou no DMV, o porquê que você entrou. Conta pra gente. Quando eu tive meu primeiro filho, eu resolvi voltar para o mercado de trabalho. E aí eu comecei a aplicar para vários lugares para voltar a trabalhar e apliquei para o DMV. Era um órgão que eu tinha curiosidade de conhecer do lado de dentro, como que funcionava. Porque eu sempre ia para fazer serviços pessoais. Eu Sim. ia para renovar minha placa, para renovar drive license, fazer algum tipo de serviço, né, do próprio DMV. E aí eu comecei a aplicar. E eles demoraram para me chamar, não chamaram logo de cara, né, para entrevista. E aí apliquei para vários outros lugares e coincidentemente ninguém me chamou. Meu Deus. Não era para ser, né? Sim. Porque, enfim. E aí, quando eles me chamaram, eu fui para 2 entrevistas, fiz um teste, comecei a trabalhar, me contrataram em janeiro de 2018. Uhum. E aí eu fiquei lá durante 4 anos, exatos 4 anos. Saí em janeiro de 2022, foi quando eu resolvi sair para fazer o que eu faço hoje. Então, resumidamente, foi essa sua jornada história. com o DMV. Então, foi. hoje você é conhecida tanto pelos brasileiros, americanos, hispanos, como a Érica do DMV. Eu criei... Onde passa, Eu é a criei esse Érica. Instagram, Érica DMV, porque eu queria uma coisa simples, fácil para as pessoas identificarem, acharem facilmente também. Sim. E que o nome falasse por si só. Então, quando você vê, Érica, um nome, né, DMV, você sabe que aquela pessoa faz coisas de DMV. Então, eu pensei e falei, vou colocar Érica DMV. Qualquer coisa depois eu mudo. Uhum. Mas não, ficou assim desde o início. Não, e eu acho que é super prático, porque já diz tudo, É né? fácil, né? É simples, né? Todo mundo consegue falar. Sim. E aí eu criei o Instagram e comecei a divulgar. Logo em seguida que eu saí do DMV, que eu pedi minha demissão, e aí já tem mais de 3 anos, né? Mais de 3 E anos. esse trabalho que você faz agora, pós-DMV, né? Como que funciona? O que seria esse trabalho seu hoje? Quando eu trabalhava no DMV, eu fazia todos os serviços, porque quando você entra lá, você tem que aprender a fazer todos os serviços que são oferecidos lá, Sim. né? Começando por renovação de placa, transferência de título de carro, drive license, os exames para driver, renovação, enfim, tudo que é feito ali. E aí, quando eu saí, eu falei, eu vou tentar dar assessoria, principalmente para o público brasileiro, que é o público mais carente. Na verdade, o público hispano também é bem carente de assessoria. Sim. Mas eu pensei assim, eu vou tentar dar um suporte, dicas, revisar a documentação. Por exemplo, a Juliana precisa ir no DMV renovar a drive license dela e ela não sabe o que levar. Eu vou revisar a documentação dela e eu vou dizer assim, leva isso, isso, isso e isso e vai dar certo. Eu vou fazer o seu agendamento, vou deixar tudo encaminhado para você chegar lá no DMV e fazer. E aí, com o tempo, as pessoas, mas você pode ir comigo? Posso. Mas você pode fazer isso? Posso. E aí a coisa foi crescendo e tomando uma proporção que está hoje. Né? Ai, Então, que legal. Então quer dizer que você também, além de fazer assessoria antes, de ajudar a separação dos documentos, agendar o appointment, você também, se a pessoa precisar, você vai junto, porque também tem aquela coisa da barreira linguística, né? Tem muita gente que ainda não tem o inglês fluente. Isso, tem muito a barreira da língua, é o principal, na verdade. Aham. Tenho clientes que falam inglês, mas mesmo assim preferem que eu vá acompanhando, porque você sabe, todos nós temos experiências com o DMV. Você sabe que quando você chega lá, se faltar um documento, faltar uma besteirinha, eles já falam que você não pode fazer. Então, o meu intuito ali no acompanhamento presencial é
conseguir resolver e contornar a situação para que você consiga resolver lá na hora. Para que você não tenha que voltar depois. Isso entendeu? É importante, né? Tipo, hoje estava com o cliente, a cliente estava sem seguro e não sabia. Então, já tinha uma suspensão pendente ali. Então, a gente já fez tudo para ela conseguir resolver na hora e conseguiu. Provavelmente, se ela estivesse sozinha, ela não teria conseguido e teria que voltar depois. O que aconteceu comigo, né? Eu, infelizmente, tive a minha carteira suspensa. Pois é, são pequenos detalhes. Não sabia. Geralmente as pessoas não sabem. Ela não sabia. Exatamente. Era um problema no seguro e ela não sabia. Entendeu? Gente, é uma loucura. DMV, a gente fica com medo, né? Primeiro porque, assim, estamos num país que não é o nosso, uma língua que não é a nossa, e as dúvidas, elas vêm. E esse trabalho que você faz é maravilhoso. Assim, eu não conheço outra pessoa que faça, e é incrível, porque todo mundo, quando eu escuto, falam o seu nome, Érica! Eu falei, Érica! Eu comentei com algumas pessoas, aí o pessoal falou, você vai entrevistar a Érica? Eu falei, vou, nossa, ela já me ajudou, não sei o quê. Eu adoro quando os meus clientes falam isso, assim, Érica, você tá conhecida e tal, eu cheguei não sei aonde, falei seu nome, eu conheço, sou cliente, eu adoro, assim, falo assim, fulano de tal, é meu cliente, sabe, assim, a gente cria um relacionamento com os clientes mesmo, de amizade, tenho famílias que eu atendo já de 3 anos pra cá, desde que eu iniciei, termino fazendo tudo pra eles, né? Que legal não isso, só né? parte de DMV, parte de imigração, não de processo, mas de acompanhamento, enfim, né? Acabo fazendo. Até, Érica, eu preciso ligar minha energia. Tu faz pra mim? Aí eu faço. Ai, que bonitinho. Acabou toda a assessoria. Acabou virando uma consultoria mesmo, né? Não só de DMV. Legal. E assim, a gente é carente desse serviço aqui. Aqui é muito complicado. E é tudo muito burocrático, vamos dizer assim, né? Então, se a pessoa não souber ou tiver alguma barreira na língua, já fica tudo mais difícil. Vamos falar um pouquinho, então, agora sobre como que funciona para um estudante ter carteira de motorista. O estudante, ele precisa ter carteira de motorista? Como que funciona isso? O estudante, ele é considerado residente para o DMV. Por quê? Porque ele vem para cá passar o quê? 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende ali do tipo de aprendizado que ele vai ter. Exato. Quem vem fazer faculdade, por exemplo, vai passar 4 anos aqui. No mínimo, né? Então. O curso de inglês, creio que seja no mínimo 6 meses, Sim. né? Então, ele sim precisa porque ele é considerado residente. Não há título imigratório, mas, bom, não sei, na verdade, não sei te afirmar se ele, a título de imigração, é considerado residente. Mas como ele vai passar um período de mais de 1 mês aqui nos Estados Unidos, ele precisa tirar a drive license. Porque a lei da Flórida diz que se você está aqui há mais de 1 mês, você precisa ter a drive license da Flórida, tá? Nossa. Então, dificilmente um estudante vai vir passar 1 mês. Acontece, mas é mais difícil. É muito raro, né? A maioria das vezes eles vêm para passar 1 ano, 2 ou mais. Exatamente. Então, assim. Sim, precisa tirar a drive license. Tem a questão do comprovante de endereço, que hoje em dia é uma coisa que está dificultando um pouco mais, que antigamente era um pouco mais fácil você ter o comprovante de endereço. Quando eu tirei a minha drive há 6 anos, quase 6 anos atrás, e quando eu tirei, eu também cheguei e não tinha comprovante de endereço, né? Porque recém-chegado, estava esperando ainda o banco enviar o cartão, então para poder usar o comprovante de endereço. E antigamente tinha um papelzinho que a gente preenchia. 6 anos atrás era infinitamente mais fácil do que é hoje. Tinha esse papel, então você não precisava levar 2, como é hoje. Se você levasse um comprovante, já servia e você assinava o papel. Sim. Que era o segundo, né? O papel servia como o segundo comprovante. Hoje em dia, não mais. Precisa levar 2 comprovantes. Então, principalmente os estudantes, a primeira coisa que eu estou perguntando antes de entrar na consultoria, tipo assim, não me paga agora. Você tem comprovante de endereço? Porque se não tiver, não tem como fazer. Entendi. Entendeu? Então necessário. Tem uma opção de você fazer com o comprovante de alguém, né? Com o comprovante de uma segunda pessoa. Por exemplo, se eu não tenho nada no meu nome, eu posso, e eu estou na sua casa, por exemplo, e você tem tudo no seu nome, eu posso ir com você. Ah, sim, levando a pessoa que mora comigo. Ou notarizando o documento. Sim. E aí você pode assinar o papel, esse papel, que antigamente você podia assinar para você mesmo, você assina para pessoa. Para um terceiro. E aí dá para fazer. Tem jeito, é um pouquinho mais complicado, mas tem jeito. E como é um documento que você precisa fazer, né? Querendo ou não, além de drive license, é a sua identificação aqui. Você não vai ficar precisando andar com passaporte
Para baixo, né? para cima, né? Hoje em dia a Drive, ela é o nosso É o documento. documento. Não tem outro. É. Já que a gente está falando de documentos, mais ou menos o que que a pessoa tem que levar? Eu sei que varia, né? Porque acontece que a gente sabe que eu não vou falar que o DMV ele não fala a mesma linguagem, mas a gente sabe que aqui as unidades parecem que são divergentes. Uhum. Então aqui eles falam com a gente, precisa de A, B e C. Ali fala D, F, G. Uhum. Então, mais ou menos, o que que é necessário para você tirar uma drive license hoje? Infelizmente, hoje não. Sempre foi assim. Varia de acordo com quem está te atendendo. Você pode pegar uma pessoa que vai ser extremamente gentil e vai fazer de tudo para te ajudar. Vai aceitar cópias de documentos, né? Vai aceitar que você mande por e-mail. Vai aceitar um documento de comprovante de endereço que não está lá na lista. E Uhum. você vai pegar uma pessoa que vai te atender que vai dizer não pode, não pode, não pode, volta depois. Infelizmente, Então, isso acontece. existe mesmo isso de Sim, que cada muito. DMV tem uma língua? Muito, muito. Meu Deus. Na teoria não era para ser assim. A Sim. regra é para a Flórida, né? A regra é para a Flórida. Então, Uhum. teoricamente deveria ser a mesma coisa, exatamente a mesma coisa em qualquer DMV que você chegue, mas não, infelizmente não é. E o acompanhamento tá aí para evitar esse tipo de coisa. Porque é um desgaste, né? É um desgaste, é uma frustração, o cliente sai frustrado. Já vi gente sair chorando quando eu trabalhava lá. Gente, pelo amor de Infelizmente, é Deus. comum. E assim, a gente. Eu, por exemplo, eu sou uma manteiga derretida, É colocada no micro-ondas Aquele ainda. ambiente deixa você totalmente vulnerável ali, Não, parece. e dependendo da pessoa que te atende, a pessoa já te atende assim: o que que você quer? Eu falei, gente, calma, eu acabei de chegar. Olha, eu tenho uma experiência de que eu fui com a minha mãe, quando a minha mãe chegou aqui nos Estados Unidos para tirar um ID para ela, e nós fomos super mal atendidas. Na época eu era funcionária do DMV, mas nós fomos em outra unidade, e a pessoa que estava atendendo não sabia. Nós somos super mal atendidas. Nossa. Entendeu? E é frustrante, né? Não tem frustrante. como. É. E, Te respondendo a sua Claro, pergunta desculpa. da documentação. A gente vai. Eu rodei e não respondi. Hoje em dia, a primeira coisa que eu pergunto realmente é o comprovante de endereço. Uhum. Porque sem ele, a gente não consegue seguir, né? Obviamente, passaporte Ok. original. Passaporte original é uma coisa que não pode faltar. Eles não abrem mão. Eles jamais vão aceitar uma cópia do passaporte. Só se as regras mudarem amanhã, mas dificilmente eles vão fazer isso. Porque o passaporte é o seu documento Até para oficial. você comprar uma bebida, se você não tiver Correto. ID, tem que ser o passaporte Eles oficial. pedem o Não passaporte. pode ser cópia, foto, Exatamente, nada. Exatamente. Não pode nem ser cópia autenticada, né? Que a gente usa muito no Brasil. Então, o passaporte é o principal, né? Passaporte, o seu I-94 como estudante. Ok. Então, o que acontece? Dúvida de muita gente. Entrei aqui como turista, mudei para estudante aqui dentro dos Estados Unidos. Eu só tenho o meu I-94 como turista. Não, você tem o seu I-94 de estudante. Quando você foi aprovado pela imigração, ok, fulano agora é estudante, a imigração vai mandar uma carta para você de aprovação. Certo. Esse é o seu I-94. Essa é uma dúvida que 90% dos clientes têm. Eu não tinha ideia disso. É. Para mim era só com o I-20 dava certo. Geralmente é uma carta verde. Geralmente a carta É da a carta imigração da de aprovação é uma carta verde. Na barra da carta vem o I-94. Gente, eu nunca reparei. Isso é uma coisa para você passar para os alunos. É muito importante isso. Se você chegar no DMV com um visto de estudante, você é F1 ou F2, e você está com o I-94 de turista, eles não vão fazer. Eles querem o seu I-94 de estudante. Em processo, por exemplo, ainda não recebi a minha aprovação. Aí é outra... E não outro caso. Mas pode ser feito ou não? Pode ser feito. Só tem que ter sido feito dentro do prazo do I-94, da validade. Por exemplo, o meu I-94 venceu hoje, dia 15 de abril. Sim. Só que eu já tenho o recibo da imigração que eu estou em processo. Então, eu posso fazer minha drive. Mas acontece de muitas das vezes que eu já escutei alunos falando que chegou lá e a pessoa não quis fazer. É porque a pessoa não quis, mas pode. Mas pode. É lei. É lei. O documento da imigração é um documento chamado 539. 797, 539. Todo ele da imigração é 797. Aí, o da extensão ou da mudança de status é o 539. É lei, você pode fazer. Mas eu pego muito cliente que já foi e não conseguiu. É aí que eu entro. Isso Entendeu? é bom, né? Porque como você sabe, tem como você Geralmente os debater. DMVs que não fazem são os DMVs mais distantes, que não estão muito acostumados a lidar com imigrantes. Entendi. Também tem isso. Mas é lei, pode sim. Ai, que bom. E uma dúvida.
Na verdade, vai ser de muita gente, eu Aham. espero, tá, gente? Pelo amor de Deus. Que seja a dúvida de todo mundo. Porque o Senhor da Misericórdia. Aham. Não existia isso quando eu cheguei aqui lá atrás, né? E essa coisa de assessoria, porque, gente, não existia. A gente Uhum. estava aqui, a Deus dará e olha lá. Eu não tinha carteira de motorista no Brasil. Ok. Gente, socorro, Deus, que eu fiquei desesperada, Teve que porque eu fazer o achei, curso. como que funciona, né? Porque eu sou uma pessoa assim que dirigia muito bem no Brasil. Aham. Muito bem. Então, assim, Só que não. eu não consegui tirar carteira no Brasil porque eu não quis, tá? Uhum. É porque eu não queria ter uma Não carteira de quis, motorista no né? Brasil. Não Aí eu fazia tirei muita- logo aqui, porque eu sou Aham. chique. Aham. Entendeu? Então, só por isso. Mas o que que acontece? O que que a pessoa tem que fazer quando ela não tem a drive, o estudante não tem a drive, a carteira de motorista do Brasil para poder... Porque tem que levar também, né, a carteira de motorista do É assim, Brasil. se você tem a carteira de motorista do Brasil original, Uhum, você pula uma parte do processo. uhum. Mas se você não tem, você também pode tirar. Uma dúvida muito constante. Ah, eu tenho a CNH brasileira, não preciso fazer os testes? Precisa. Ah, eu tenho a CNH brasileira, não preciso fazer o teste de rua? Precisa. Todo mundo tem que fazer os dois testes, teórico e prático. Ah, então é como se fosse a prova de legislação. Legislação, que é o teórico, E que é o o do exame computador. de rua. E o exame de rua. Todos têm que fazer. Tendo ou não CNH, tá? Ok, tendo ou não. Se você tiver a CNH, você pula um step, um degrau que é o curso chamado 4 horas de álcool e droga. Que esse você teve que fazer. Eu também tive. Quando eu cheguei aqui, eu não tive CNH. Eu não tive CNH Tá vendo, brasileira. gente? Isso acontece com todo mundo, não é só comigo não, Eu tá? não tive CNH brasileira porque eu cheguei aqui, eu ia começar o processo de autoescola no Brasil, eu moro aqui há 19 anos. Ai, que Então, eu delícia. ia começar o processo de autoescola no Brasil e eu não fiz. Resolvi vir passar um período aqui e nunca mais voltei. Não, gente, eu Resumindo, tomei três pau lá 3 pau. no Detran. Então, a maioria dos meus clientes... Gente, terrível. Eu tirava a carteira do Brasil. Não É. recomendo. É. E aí você pula esse curso de álcool e droga. Mas não é uma coisa... É um curso que você faz rápido. online, você faz em um dia, não é uma Ele coisa... tem um custo, né? Tem um custo, uma média de $60. E você adquire no próprio site do DMV. Não é no site do DMV, ele é feito por empresas terceirizadas, não terceirizadas, empresas independentes. Aham. O DMV tem uma lista dos sites que você pode fazer, que são autorizados pelo governo, mas você vai no site, Faz todo o processo com faz o todo o próprio processo, o site. site te dá o certificado E e aí você você... imprime e leva. Exatamente. Ah, perfeito. Quando você não tem a CNH. Ou então, Erika, eu tenho a CNH, mas eu perdi, tem que fazer. Eu tenho a CNH, mas eu só tenho a digital. O DMV, até hoje, dia 15 de abril de 2025, não aceita CNH digital. Eu Tá? nem cheguei nessa época, gente. A minha época ainda era... Ainda era... CNH. tem que ser aquela original. Eles checam a CNH, se ela é original, olha atrás, eles checam. Tá? É o correto, né? É o correto, a fazer. exatamente. Então, E eles checam. no Brasil, a gente utiliza o CPF, né? Uhum. Aqui nos Estados Unidos é utilizado o Social Security, para quem não sabe. Uhum. O estudante, supostamente ele não tem o Social Security. Uhum. E a gente escuta muitas das vezes chegar no DMV e falar: cadê seu Social Security? Como que funciona? É necessário para um estudante ter o Social Security para poder fazer a aplicação da carteira de motorista? Tem DMV que a primeira coisa que eles perguntam é se você tem o social, porque é mais fácil de achar você no sistema. Uhum. Você já entra lá, insere o seu social na maquininha. Geralmente o estudante não tem social, só se ele tiver autorizado a trabalhar no campus, Sim, que é muito raro de acontecer. sim. Quando ele não tem, mais ou menos 2 anos para cá, o DMV fez essa nova regra de que quem é estudante não pode ter o social F1, tá? A gente está falando de F1 Ok. agora, não F2. Quem é F1 e não pode ter o social, precisa ir até lá e o social vai dar uma carta que chama Denial Letter, que é uma carta de negativa, que você Ok. não pode ter o social hoje com o status que você tem. Ah, ok. Então Então, é eles- necessário. Se não tem o social, tem que ter essa carta. Tem que ter a carta. Se você é F1 e você chegar no DMV para fazer driver, eles vão pedir a carta do social. O F2 não precisa? O F2 não precisa. Ah, perfeito. Essa Quando é a o regra F2 hoje. vai tirar a carteira dele, ele precisa estar com F1 ou não? Não precisa. Essa é outra dúvida constante também. Não precisa. Às vezes a pessoa olha se o I-20 está assinado. Mas tem DMV que nem olha, Ah, ok. tá? Perfeito. Não, mas o F1 não precisa. E
O I-20, uma dúvida sobre o I-20, porque aconteceu há alguns dias atrás uma aluna, né, da Ideal English School, que ela foi no DMV tirar a drive dela, que já estava vencida, e ela precisava renovar. E o I-20 dela estava com start date maio 5. Posterior. Sim, seria maio 5, né, que ainda nem chegou. Eles não aceitaram renovar a drive dela. É necessário que o I-20 esteja com a data vigente, não pode ser futura. Não pode ser futura. O DMV não aceita. Se tiver faltando um dia, eles vão mandar você voltar amanhã. Ah, ok. Tem que estar vigente. Tem que estar vigente. Tem. Porque é como se eles entendem que é como se o seu visto ainda não tivesse... Em validade. Exatamente. Então, para ficar bem claro para todo mundo, a pessoa tem que reunir a documentação, fazer um agendamento. Quais são as etapas? Quantos agendamentos, mais ou menos, a pessoa necessita? Uma pessoa que tem a drive do Brasil, vamos dizer assim, porque poucas pessoas, só as especiais que não têm. Só nós. Só as Os especiais não tem. Só as especiais que chegam aqui sem a drive, sem a carteira de motorista do Brasil. E, então vamos dizer que essa pessoa já tem a carteira de motorista e ela quer fazer o processo dela, ela já está com o I-20, o I-94, tudo bonitinho. Como que ela faz? Quantos agendamentos ela vai precisar? Via de regra, ela vai precisar de 3 agendamentos, que é o teórico, o prático e o do social. Porque o social também, ele exige agendamento. Você não pode... Antigamente, você ia walk-in. Entrava, ordem de chegada, ficava na fila e era atendido. Hoje em dia, não mais. Você tem que marcar. Ah, ok. Então, eram 2, porque são 2 provas, mas agora eu já coloco o do social para o caso de F1. F2, não. Só o teórico e o prático. Ok. E esse do social, ele tem que ser feito antes ou ele pode ser feito depois da prova teórica, depois da prova prática? Tem que ser feito antes, porque quando você chega para fazer sua prova teórica, eles já vão pedir a carta do social. Ah, então ele já é o primeiro, né? O primeiro a ter ser agendado. Dependendo do DMV, ele pode até deixar você fazer a prova, mas dificilmente ele vai deixar. Dificilmente. Então é melhor já ir com tudo, né? É melhor já ir com tudo. Não, com certeza. Para evitar da pessoa falar assim, não pode fazer porque você não tem a carta do social. A carta do social virou uma coisa muito importante que eles pedem mesmo. Na época que eu tirei, realmente não tinha essa necessidade. Isso foi, acho que de 2 anos pra cá. Até turista tirava a drive tranquilamente. Não, mas tira. Tira ainda. Ainda tira. Turista ainda tira. Nossa. Mas é aquilo, né? Depende muito de quem atender, né? Não, na verdade, assim, o turista, ele tem direito a 6 meses, né? Como ele tem direito a 6 meses de 94, a driver também sai para 6 meses, o mesmo prazo do I-94. Mas tem turista, por exemplo, que chega lá faltando 2 meses para o I-94 vencer. Aí a pessoa fala assim, mas falta 2 meses para o seu I-94 vencer. Mas é regra, você pode. Não importa. Se o meu I-94 estiver vencendo daqui a 10 dias, eu posso chegar no DMV e tirar uma driver. Não importa. Porque eu tô dentro do status, eu tô válida, tá? Sim. E outra, turista... Apliquei para mudança de status ou apliquei para extensão do visto de turista, eu posso chegar lá com o documento de extensão e pedir a driver também, fazer a driver. Perfeito. Porque, enfim, tem atendentes e atendentes. Sim. Então, não, eu imagino. É isso. E a prova teórica, né, que é a prova de legislação aqui, ela é feita no próprio DMV, né? Isso. E na minha época só tinha em português português não. Só tinha espanhol e inglês. Hoje em dia eu já ouvi falar que tem em português, é mito, é realidade. Tem em português. Não é mito. De 1 ano pra cá, já tem a prova em português. Gente, aqui esse na povo Flórida. tá comendo mamão com açúcar. Só eu que comi pão duro. Imagina, na nossa época era na raça, né? Era. Eu fiz em espanhol, não falava nenhum ai, mas era pior do que inglês ainda. Era pior do que inglês. Enfim, não tinha muita opção. Exatamente. Hoje em dia é português, e mesmo assim ainda tem gente que não tá passando. Meu Deus. Mas porque tem que dar uma estudadinha, né? Tem que estudar. É legislação, tem que estudar. Tem que dar uma eu dirijo há 10 anos no Brasil. Não importa. As normas aqui são um pouquinho diferentes, né? Tem coisinhas. Mas sim, tem português já aqui na Flórida. Gente, mas tá mamão com açúcar. Demais, né? Socorro. E a prova prática?
o temido, acho que é 3 pontos. 3 pontos. Ai, você lembra disso? Gente, Eu falo pros o meus temido clientes. 3 pontos. Por que que os clientes têm tanto medo da curva de 3 pontos? Tem coisa mais difícil na prova do que a curva de 3 Gente, pontos. esses 3 pontos, ele é mito. É mito. Todo mundo fala. É. Não, mas você Os treinou 3 os 3 pontos, pontos? é. Ai, Deus. Então, a prova prática, ela é básica. A prova prática, ela é básica, só que você precisa prestar atenção aos detalhes. Por exemplo, tem gente que reprova no stop. Por quê? Porque sabe aquele vício do dia a dia que você não para completamente? Você dá aquela Sim. paradinha e vai, sabe? Que a maioria de nós Ilegal, faz. ilegal, A não polícia pode. para na hora, a polícia para. Então, se você fizer isso na prova, uma coisa que você faz na prova que te levaria a levar uma multa no seu dia a dia, vai te reprovar. Então, você reprova automático. Nossa. Se você não parar no stop completamente, os 3 segundos, olhar para um lado, olhar para o outro, eles levam muito a sério essa coisa do stop. Então, são coisas básicas que você precisa estar atento ali. Às vezes a pessoa está nervosa, não é nem que não sabia, mas é porque está nervosa. Já tive pessoas que, tipo assim, passaram direto do stop, não viu, enfim. É o Acontece, nervosismo. é o nervosismo. E a prova prática, ela é feita na autovia? Tem um espaço específico? Isso daí varia de DMV para DMV, por conta do local físico mesmo, de onde está localizado ali o office, né? Então, tem DMV que é feito dentro de um quadrado que eles colocam lá no estacionamento, que é excelente quando o DMV é assim, porque você fica dentro daquele quadrado ali e você faz o percurso todo ali dentro. Então, não tem tráfego ali Ninguém te incomoda, ao né? redor. Você não precisa se preocupar com esse medo de vir alguém, entendeu? Então, é excelente quando é esse cenário, mas nem todo DMV é assim. Eu já tive em DMVs fora de Orlando, Tampa, né, Melbourne, várias cidades, e tem DMV que sai na avenida, né? Tem prova, né? Tem percurso. São as mesmas manobras que são testadas, mas o percurso pode variar bastante. Tem DMV que sai mesmo na avenida. Eles não pegam highway, eles não pegam I-4, nenhuma Que dessas... seria rodovias no Brasil. Eles não pegam rodovias, mas eles pegam avenidas mesmo movimentadas, que você tem que estar atento a tudo. Velocidade, sinal, direita livre, esse tipo de coisa que, né? Que é bom se preparar, né? Claro. Dar uma pesquisada, ver alguns vídeos. Vídeo eu sou um pouco... Então, eu sou meio suspeita com vídeo também, porque quando eu estava no Brasil, eu via vídeos que eram mil maravilhas, a gente chega e é uma realidade um pouco diferente. Isso que é o intuito até do nosso podcast, né? O nosso podcast, ele tem esse intuito de ser um pouco não, 100% verdadeiro. Porque, cara, o tanto de coisa que poderia ter sido mais simples na minha vida de imigrante de início, porque continuo sendo imigrante, né? Nunca vamos deixar de ser. Nunca deixa. Mas na minha vida, e foi muito banalizado, porque eu via vídeos e falava, super easy! E não era bem assim, né? E, por exemplo, a pessoa, ela não fala muito bem o inglês na prova prática. Né? A teórica, a gente já sabe que tem português. A prática, provavelmente não, né? Porque é uma pessoa que vai com você. É um instrutor. E... na minha época tinha um cartãozinho que eles mostravam pra gente a pergunta, né? O que você teria que fazer? Continua utilizando? Tem né, uma folha assim que eles mostram as manobras. A folha, a tradução para o português não é 100% fidedigna. É uma tradução um pouco falha. Eu já tentei falar com eles, mas enfim, é uma coisa que eles não estão muito preocupados. E aí, em alguns DMVs, especificamente daqui de Orlando, eu consigo ir dentro do carro traduzindo na hora da prova. Então, é um acompanhamento que ajuda bastante por isso. Então pode. Você pode ir... Alguns DMVs deixam, outros não. Então, eu tenho sempre que questionar qual DMV que o cliente vai fazer, qual é o mais próximo, qual é o ideal. A gente trabalha toda essa questão na consultoria para tentar adaptar, para ficar o melhor possível. Claro. Eu faço assim... é o melhor caminho possível. Dentro da lei, fácil, né? Dentro das possibilidades. Mas eles têm essa folha que, se você estiver tranquilo, se você estiver, assim, bem centrado na hora do seu teste, você consegue. Mas, pela minha experiência, a maioria das pessoas fica bem nervosa. Então...
Pelo que eu passei, eu vou dizer a minha experiência, Juliana. Eu não tinha drive do Brasil, eu não tinha carteira de motorista do Brasil. Então, eu tive que fazer todo o processo, né? Fazer o anti-drogas, álcool e drogas. E fiquei com a temporária, e aí fui para poder fazer o teste da minha carteira. É muito tranquilo. O exame do Brasil é aterrorizante. É muito mais difícil. Aterrorizante. Agora, o daqui, assim, você fala, meu Deus. Aqui é um exame que dura 15 minutos. É, bem tranquilinho. E outra, né? Para quem não sabe, a gente faz o exame com o nosso carro, né? Sim, que é melhor ainda, né? É mais fácil. Você já tá acostumada. Tá acostumado, os seus retrovisores, as suas coisinhas já estão lá, que fica muito mais tranquilo, né? Érica, me diz uma coisa aqui, ó. A gente sabe que a Drive License, ela aceita em tudo. Então, quer dizer que eu posso chegar e usar minha Drive para viajar sem ter que levar meu passaporte ou abrir conta no banco, sem ter que levar meu passaporte, eu posso usar só a Drive. Pode usar só a Drive. Ela é sua identidade aqui e serve para tudo. Você pode viajar. Ela estando válida, né? Estando válida. Se não estiver válida, não adianta. Não adianta. Essa questão do viajar é a questão do que as pessoas estão perguntando bastante. Do Real ID. Sim. Né? A Real ID aqui na Flórida, ela é obrigatória para todos. Não existe alguém aqui na Flórida que não tenha Real ID. Que é aquela estrelinha, né? A não ser que a pessoa tenha uma driver muito antiga, geralmente é cidadão americano, e que não teve que ir ainda no DMV renovar. Mas quando ele for no DMV renovar, vão pedir a documentação dele. Para poder. E aí ele vai ser Real ID. Entendi. Então aqui na Flórida não tem mais ninguém que não seja Real ID. Se você foi no DMV de uns anos para cá, sei lá, 10 anos para cá, e fez a sua driver, você já é Real ID. Tem que ter a estrelinha amarela, independente do status. Cidadão, residente, independente. Independente. Isso é Real ID. Isso é legal saber. Aí você viaja dentro dos Estados Unidos com a driver. Se você tiver uma carteira, uma drive de outro estado que não seja Real ID, aí a partir de maio agora não vai mais poder viajar com essa driver. Tem que ser o passaporte, né? Eles vão ter que apresentar o passaporte. Entendi, perfeito. E quais são os erros mais comuns, assim, que você já pegou alguém que estava na consultoria, que foi sozinho e depois ele falou, não, deixa eu procurar a Érica porque não tá dando certo. Quais são os erros? Geralmente a documentação. Geralmente é falta de comunicação ali entre a pessoa e o atendente o atendente está tentando explicar o que você precisa e aí você não consegue entender. Eu já encontrei gente lá sozinha, eu estava acompanhando um cliente e a pessoa estava lá sozinha com a atendente tentando explicar para ele falava português com ela e ela respondia em espanhol e aquela confusão. E aí ela olhou para mim e falou, Érica, vem aqui. E aí ele falou, é a terceira vez que eu venho. Toda vez que eu venho, elas falam que tá faltando uma coisa diferente. Por que elas não me dão logo uma lista? Uma lista. Aí fala assim, ó. Quando você chega, ela já espera que você tenha tudo que você precisa. Né? Na verdade, o papel dela ali é te atender para você entrar no teste ou para ela emitir a sua drive. A documentação, né? Exato. Até porque existem milhares de tipos de status. O turista é uma documentação, o F1 é uma documentação, o F2 é outra documentação, quem está em processo de casamento é outra documentação, processo de investidor é outra, e assim vai. Então, assim, são muitos. Sim. Logicamente, existe um manual interno que elas vão lá... checam, né? I-140, processo de EB2, muitos brasileiros, EB2, EB3... O que precisa? Taranana. Mas é um processo burocrático. Aí você vai precisar ir no DMV, perder um dia de trabalho, agendar para ela chegar. E se ela esquecer de dizer um documento, você vai voltar lá a segunda vez, vai faltar esse documento. E aí... vai ter que voltar novamente. Então, atendo muitas pessoas com esse caso. E é como você disse, é uma média de 3 agendamentos, você faz tudo. Né? Que seria primeiro lá no social, depois até o teste... teórico. O teórico e depois a prática. Nossa, a pessoa tá com um delay aqui que só Jesus, gente. Não, é porque o meu é o dia a dia. Não, meu Deus, alguém traz um café, um energético, qualquer coisa aqui pra poder acordar que a pessoa não, traz. Não, é o dia a dia, por isso que Jesus amado. Mas então, e aí, eu posso fazer tudo no mesmo dia? Não dá tempo. Os 3 no mesmo dia não dá tempo. Não existe essa possibilidade. Dá para fazer teórico e prático. Ou dá para fazer social. E é fácil de conseguir agendamento? Depende do local. Depende do condado. Aqui o agendamento é por condado.
No Orange County, tá uma média de 3 semanas, Para tá? cada agendamento. O teórico não, consegue para logo. Até Ok. amanhã, se você quiser, você consegue. Mas o prático, não, uma média de 3 semanas. Social, uma média de 1 semana. Hoje, essa é a nossa realidade hoje. Pode ser que mude, né, futuramente. Claro. No sul da Flórida, Miami, Fort Lauderdale, Boca, Pompano, 2 meses de espera para um agendamento. Oi? Sul da Flórida é loucura total. Gente, muito tempo. Sul da Flórida, eu tenho muitos clientes do sul da Flórida. Você ou espera 2 meses ou não tem E a muita... pessoa não deve dirigir, porque se for parada e for parada por um policial Não só com aconselho. agendamento. Eu sempre falo, eu sei que as pessoas precisam dirigir. Sim. É uma necessidade. Aqui praticamente não tem transporte público. Eu sei que é uma necessidade. Eu jamais vou dizer, olha, não dirija. Mas é minha obrigação dizer, olha, pela lei você não deve. Mas cada um tem sua realidade. Claro. Cada Pela um. lei não deve. Se você for para... Ah, Érica, os clientes perguntam, né? O que pode acontecer? Pode acontecer tudo. Ou nada. Pode levar multa, você pode levar uma corte, você pode ser preso. Não tive só um cliente que foi preso. Tive mais de um cliente que foi preso. Pequenas coisas, né? Foi Vai de parado, acordo com a situação no momento, ou policial, né? Não, eu não vou mentir, porque eu sou a rainha de separada, né? Só sem Jesus. Meu marido quase... Já teve várias experiências. Não, meu marido quer me dar para Jesus para levar, porque ele falou assim, Juliana, não dá mais. Uhum. Eu já tomei multa. Sim, aí eu me expondo, para as pessoas me criticarem. Mas meu marido, eu já tomei multa de velocidade. Uhum. Eu já tomei multa de sinal vermelho. Sinal vermelho. E eu já fui parada pela polícia por 3 vezes. Sinal vermelho acontece muito. Velocidade também. Ai, mas aí, que legal. O dia da velocidade, o policial foi muito legal comigo. Foi Foi muito só. legal, obrigado, Deu Senhor. Que ele só me deu uma de cinto. Uhum. Ele só me deu uma de cinto e falou, ai, não corre. Aí eu dei uma desculpa, né? Que eu não conhecia o lugar. E de fato, realmente, foi bonzinho. porque a de velocidade é mais carinha, né? Graças a Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta, que é o que eu faço, né? Na hora, porque eu sou uma pessoa um pouquinho explosiva. Só um pouquinho. Uhum. Cheguei lá, o DMV, a atendente virou pra mim e falou assim, não vai tirar sua drive. O que eu devo fazer? Eu abaixo a minha cabecinha, recolho a minha insignificância e vou embora? Ou eu falo, não, eu quero minha drive! Depende da situação. Por exemplo, se tiver faltando documento, não tem que argumentar. Geralmente a gente consegue por foto. Tem alguém que possa mandar uma foto para você. Seu advogado pode mandar uma foto para você. Geralmente a gente consegue contornar. Quando é alguma coisa de tipo, a atendente está dizendo que você não pode, por exemplo, tô com o 539, com a extensão ali, ou com a mudança de status, e o atendente está dizendo que não, aí eu vou dizer, não, vai sim. Vai. Aí a gente vai mostrar a brasileira que habita na gente. Se eu tiver presente no momento, eu vou dizer, pode. Pode, porque eu sei que eu conheço a lei. Pode fazer. Eu faço assim. Não quero nem saber. Eu quero me dá minha carteirinha com a minha estrelinha. Se eu não tiver e o cliente, tipo, Érica, tô desesperado, tô aqui no DMV e tal, não sei o quê. Olha, insiste, porque você tá no seu direito. Sim. Mas nem sempre a pessoa sabe argumentar e sabe... Às vezes falta o inglês, ou às vezes diz assim, não vou voltar com você depois. Acontece bastante também. Não, acontece. Quando o cliente está no direito dele, eu sempre falo, não sai daí. Outro dia eu falei para o cliente, não sai daí. Você vai dizer para a atendente, olha, eu não vou sair daqui enquanto eu não tiver minha drive license, porque você está no seu direito. E acontece muito, isso, né? Acontece muito. Porque... E aí ela falou, Érica, tudo bem, eu vou dizer. E aí daqui a pouco ela falou, deu certo. Mas porque ela insistiu, porque ela já estava prestes a virar as costas e ir embora sem a drive. Nossa. Entendeu? E é burocrático, né? A gente tem que ter uma paciência, tem que ter um jogo de cintura, Você tem que conhecer seus direitos, eu falo para os clientes, você tem que conhecer seus direitos. Não adianta, né? Não adianta. Ir com os olhos fechados não vai dar tudo certo. Como você vai brigar por uma coisa que você não conhece? Exato. Entendeu? É exatamente isso. E como que funciona a sua consultoria especificamente para os estudantes F1? Eles precisam agendar com você? Você ajuda com a tradução? Você ajuda com os documentos? E quais as formas que eles podem entrar em contato com você? Né? Porque, cara, é muito interessante. Se eu tivesse tido esse apoio há 6 anos atrás, eu tenho certeza que eu não tinha passado tanto sufoco. Porque
eu acho que eu perdi as contas, mas eu devo ter ido umas 6 vezes no DMV Nossa, para tentar tirar minha drive. É muito tempo. É desgastante. E você chega lá, por mais que você vá com o horário agendado, você chega lá e toma um chazinho de cadeira, né? Toma. Não tem como. Tem espera, sempre tem espera. Sim. Sempre são lotados, né? Não A tem consultoria, ela funciona assim, geralmente, 95% das vezes é online, pelo WhatsApp, porque ali fica uma conversa gravada, onde eu vou listar o que você precisa, vou passar material para estudar, a gente vai agendar, vou dar a confirmação dos agendamentos, vou explicar como é que funciona todo o processo, do exame teórico até o exame prático, enfim. Ali vai estar gravado toda a nossa conversa e qualquer dúvida. É só Por voltar. exemplo, deixa eu ver aqui o que ela falou que eu tenho que levar amanhã, tal. Sim. Então, a consultoria, geralmente, ela acontece pelo WhatsApp. Acontece do cliente querer uma consultoria presencial, e a gente faz também, marca horário, não tem problema. Acontece do cliente, vi tudo aqui de informação, mas eu preciso te ligar para tirar umas dúvidas. Tudo bem também, não tem problema, a gente marca. É difícil atender durante o dia, as pessoas falam, você não atende, porque durante o dia eu sempre estou em atendimento. Sempre estou ou no DMV, ou na corte, ou enfim, né? Sim. Em atendimento presencial. Então, realmente, a gente precisa marcar um horário para poder falar também pelo telefone. Mas eu já dou toda a orientação e aí o cliente vai dizer, quero todo o seu acompanhamento também para os exames teórico e prático. A gente já deixa agendado, eu já deixo dentro do meu schedule, né? E aí a gente faz o acompanhamento também. Então, é simples, porque eu já vou facilitar para você, já vou explicar tudo que você vai precisar. É simples, porque você conhece. É simples. Não tem nada de simples pra gente, meros mortais. Você, minha filha, é um anjo caído do céu, com as costas de DMV. Senhor da misericórdia. É que nem quando você vai fazer um processo na imigração, se você contratar um advogado, você vai pelo caminho das pedras. Se você fizer sozinho, você vai pelo caminho mais difícil. Você vai penando. Exatamente. Você pode até conseguir, você consegue, mas você vai pelo caminho mais difícil. Sim, com certeza. Então, a consultoria é desgastante. É muito desgastante. Quais são os seus contatos? Como que o pessoal faz para entrar em contato com esse anjo maravilhoso de DMV? Gente, bota aí, ó. Porque, sério, o seu trabalho facilita 99,9% da vida das pessoas. Não, isso facilita. Real. Sem falsa modéstia, né? Facilita. Muito. Eu faço isso há mais de 3 anos e, graças a Deus, o feedback é sempre esse. Eu sou prova viva de que perrengue eu já passei. Muito. Olha, se às vezes, eu saio de lá com raiva. Imagina. Você imagina? Quem é capaz de fazer essa pessoa maravilhosa, a paz de espírito, sair com raiva de algum lugar, Os meus clientes falam assim, você passa muita tranquilidade. Sim. Mas é o meu trabalho. Na minha vida, pessoal, não sou tão tranquila. Entendi. Então o marido que lute, né? Ele sofre. Entendi. Porque no trabalho parece que eu visto aquela coisa assim da assessoria e eu preciso tranquilizar o cliente. Então, o cliente já tá nervoso. Já tá nervoso, exatamente. Né? Então, eu passo segurança porque eu conheço muito da regra, daquilo ali que tá acontecendo. Então, quando a atendente vem com uma coisa, eu já vou com a outra, porque eu já sei o que é, entendeu? Então, né? Contato. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa antes, que me veio isso aqui na cabeça. A pessoa, quando ela vai fazer o teste teórico, né? O da gramatical, gente. A pessoa pensando na escola, Português. Senhor da misericórdia, eu tô porque falando. Tá português agora. Não. A pessoa vai fazer o teste lá da legislação. Ela pode reprovar, tem limite de reprovações, tanto não tem de limite. rua quanto no legislação? De rua tem. Tem. Legislação não tem, o de computador, né, que é o teórico, não tem limite. Você pode fazer na autoescola também o exame teórico, tá? Tem autoescolas privadas que podem passar o exame teórico. Mas se você já tiver feito uma quantidade de vezes no DMV, você não pode mais fazer em autoescola. Você tem que continuar tentando no DMV. Entendi. No DMV não tem limite de tentativas. Você pode tentar todo dia se você quiser. Ok. E são exame... 2 por dia, né? Duas tentativas por dia. São 2 por dia. No exame prático, você só pode tentar 5 vezes no ano. Se você... É muito raro acontecer. Muito raro. Imagino. Eu vi acontecer 2 vezes quando eu trabalhava lá. Eu imagino. Mas se você não passar na 5ª vez dentro de 1 ano, você tem que esperar 1 ano para tentar de novo. Nossa, gente. Então, graças a Deus. Por favor, assessoria. Não, por favor, gente. Pelo amor de Deus. E mais ou menos o custo de uma drive license aqui nos Estados Unidos? Se você fizer tudo pelo DMV, vai custar aí uns $70, sem assessoria.
Sem assessoria. Sem assessoria. Tá? Tudo Só pro você por DMV. si. As taxas. Mais Então, ou menos $70 70. passando de primeira. Passando de Passando de primeira. primeira em Contando com a melhor dos cenários, né? Porque Passando de toda vez que primeira, a pessoa reprova, ela paga novamente. ela paga $10 a mais na prova. Ah, perfeito, perfeito. Se ela fizer na autoescola, ela vai gastar aí uns 100 de prova teórica, e aí mais os 60 do DMV, 160, 170. E você aconselha a pessoa a ir para autoescola? A maioria dos meus clientes faz a prova teórica na autoescola. A maioria dos meus Mesmo clientes. agora em português? Mesmo em português. É Mesmo em mais português ainda tranquilo, tem né? muita gente reprovando. Muita gente, muita gente. É porque a pessoa tem que dar uma estudadinha, Tem, né? Nada vai ser por milagre. Não é porque tá em português que tá fácil. Não a é por prova. osmose, tá, meu povo? Não é por osmose. Não é. Eu sempre dou a opção de fazer na autoescola, é o cliente que decide. Sim. Porque ele vai gastar mais na autoescola. Mas eu sempre dou a opção. Vale a pena, né? Vale a pena. Pela minha experiência. E evita um desgaste emocional, né? Evita desgaste emocional, de tempo, de tudo. Sim. Érica, eu prometo que agora eu vou ficar quietinha, caladinha, eu vou trancar minha boquinha pra você passar todos os seus contatos, porque senão eu vou apanhar, porque o povo não vai poder anotar. Então conta pra gente aí como que a gente faz pra te localizar, mulher. 2 contatos. O primeiro, Instagram, que é Érica com K DMV. Érica DMV. E o WhatsApp, 407-493-7012. Okay. 407-493-7012. Manda mensagem, porque é mais fácil da gente começar ali uma comunicação por mensagem. Ah, ok. Então, gente, para de perturbar ela, não vai ficar ligando pra menina que ela tá ocupada trabalhando, ajudando outras pessoas. Eu, hein? Tô atendendo os que já estão ali, Vai com calma, meu povo. Oxi. Mas eu também ligaria. Se você ligaria, não falar, né? Tem gente que tem urgência, liga, não tem jeito. Eu odeio WhatsApp. Minha mensagem de WhatsApp é: eu não respondo. Se for urgente, insista. Ligue, né? Não, tá lá. Eu sou terrível. Boa. Então, assim, gente, manda mensaginha pra Érica, que ela vai estar à disposição pra atender vocês. Sim. Érica, eu tô, assim, super feliz com o nosso papo. Obrigada. Você foi maravilhosa. Muito obrigada pela presença. Eu Tenho que certeza agradeço. que você já ajudou e ainda vai ajudar muita gente aqui nesse país. Que vocês precisarem, estou à disposição. Ai, viu? obrigada mesmo. Faço com muito amor o meu trabalho. Minha filha, agora você tá ferrada, que você me tem na sua vida. Se eu fosse você, eu falava assim: Senhor, por que o Senhor me convidou para esse Peraí, podcast? Juliana, não vou atender. Não vou atender, Juliana. Juliana, o que essa Juliana quer, gente? Eu já assumo, eu sou terrível. Eu assumo. Não tem problema, eu já tô acostumada. Eu assumo. Érica, obrigada mesmo. Obrigada. Desculpa as brincadeiras, Imagina. Mas foi muito bom o nosso papo, foi muito gostoso. E eu acho que está no ar dúvidas de todo mundo. Se não tiver sanado as suas dúvidas, meus amores, não é possível, né? Mas vamos entrar em contato com a Érica. Chama ela no WhatsApp, marca a sua consulta com ela, que ela vai te ajudar a tirar a sua carteira e você vai poder dirigir pra Disney, pro Tennessee, pra não sei aonde, e vai fazer o Olaf, e vai fazer o que você quiser, porque você, meu amor, vai ter a drive. Eu quero ver você esfregando a drive. Habilitado. E a melhor parte, né? É depois que você tem a drive, você é doido pra parar pela polícia. Você é separado assim, eu tenho a minha drive. Okay. Aí depois que você é parado a primeira vez, você toma a primeira multa igual eu, no meu caso, você nunca mais quer ser parado. Sim, não acontece, É sobre isso. Pessoal, muito obrigada por assistirem mais um episódio do nosso maravilhoso podcast. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque agora, gente, eu vou começar a ameaçar fisicamente a integridade de vocês. Quem não se inscreveu, vê na rua que não tá inscrito, eu vou sentar ali o cacete, entendeu? Uma coisa assim, bem leve. Talvez um machucado pra sempre, tá? Clique no gostei, deixe os comentários, deixe suas perguntas, que se ficar muita dúvida, todo mundo perguntar, eu vou correr atrás da Érica e vou falar assim: Érica, socorre a gente aqui! A gente faz outra entrevista. Exatamente. E aí com as perguntinhas de vocês, tá bom? Beijo, gente! Obrigada! Até mais!